Olá, irmãos! Mais uma vez Deus nos abençoou e estamos aqui novamente para mais um momento de reflexão da palavra do nosso Deus. Nosso texto se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. E eu peço que abra lá a sua Bíblia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Iremos ler apenas o versículo 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém. O tema da pregação é: quando a terra é sarada. Quando a terra é sarada. Falar de terra hoje é um tanto difícil, pois vivemos situações diferentes dos tempos bíblicos. O nosso contexto de vida é diferente do contexto de vida das pessoas aqui nos tempos bíblicos. A terra, para eles, era uma das maiores fontes de renda e de sustento. Então a terra tinha que ser boa, tinha que produzir, precisava chover, precisava de todo um contexto para eles terem os seus sustentos, para eles se manterem vivos. Hoje em dia, precisamos da terra? Também precisamos. Mas o contexto é diferente. Hoje nós não precisamos nós mesmos produzir o nosso alimento. Temos as empresas que já fazem isso. O nosso único trabalho é ir numa feira, no mercado e comprar o alimento tudo prontinho, tudo certinho ali. Mas quando há um problema na terra, ou seja por falta de chuva, ou por uma peste que alcançou aquela região, nós não sabemos o sofrimento que um produtor passa. Só sabemos porque o nosso bolso sofre depois, pois aumenta o preço das coisas. Mas nós não sabemos o que ele passou ali, de ver toda uma produção se acabar ou nem florescer. Então, o nosso contexto é diferente. Então, eu quero fazer uma aplicação desse texto para as nossas vidas nos dias de hoje. Então, eu vou falar de terra, aplicando no contexto familiar, na terra da família, no ambiente familiar, no solo familiar, na terra da amizade, na terra de uma comunhão. Todas essas terras, esses solos que eu falei agora, precisam estar bem também para que se possa plantar amor, para que se possa plantar um companheirismo, para que se possa plantar uma amizade, para que se possa plantar tudo o que precisamos para viver no nosso ambiente familiar. Hoje muitas famílias estão vivendo em uma terra seca, uma terra que não se produz nada, uma terra morta. Mas Deus, Ele quer e pode sarar essa sua terra, para enfim produzir tudo o que é necessário para vivermos uma vida muito bem com a nossa família. Então vamos fazer uma oração nesse momento para continuarmos. Santo Deus e Pai, glórias te damos, Senhor Deus, por mais esse momento, essa oportunidade de ouvirmos a pregação da tua bendita palavra. Peço que me use mais uma vez, ó Pai, na transmissão dela, que venha abençoar as nossas vidas e pedimos, ó Pai amado, que sare a nossa terra familiar, a nossa terra, ó Pai, com as pessoas próximas que vivemos, que essa terra que vivemos, ó Pai, venha produzir amor, que venha produzir, ó Pai amado, paz, contentamento, que o Senhor venha abençoar essa terra e fazer prosperar tudo isso. Perdoe nossos pecados e nossas falhas, oramos no nome santo e precioso do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quando a terra é sarada.
o primeiro ponto que o nosso texto bíblico diz para ter uma terra sarada é o seguinte, veja comigo novamente. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ser humilde. Humilhar, o significado é tornar humilde, abater, oprimir, rebaixar. Ser humilde é fundamental para ter uma terra, um solo, para se ter um relacionamento primeiramente com Deus. A palavra de Deus diz no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? Veja o que o Senhor Deus espera de nós, que sejamos justos, que sejamos benignos, que andemos em humildade. Para se ter um relacionamento, um solo de relacionamento com Deus, precisamos de humildade, precisamos ser humildes. Por quê? O oposto de humilde é o orgulho. E o orgulho é a essência de todo o mal, de todo o pecado. É a raiz de todo o mal. Veio de um coração cheio de inveja, um coração cheio de orgulho. A palavra de Deus diz, vai falar sobre Satanás. Em Isaías capítulo 4, versículo 13, diz assim: relata o que ocorreu no coração de Satanás quando ainda ele estava no céu ao lado de Deus. Diz assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Veja que o coração de Satanás se encheu de orgulho, deixou de ser humilde. Ele, ao ponto de ele falar, olha, vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. O orgulho, ele exalta o coração contra Deus, disputando uma supremacia com Deus. Deus, ele não pode ver ninguém tentando usurpar da sua glória. É por isso que Deus, ele não aprova, ele não aceita um coração orgulhoso, um coração soberbo. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso que ser humilde é algo muito importante para se andar com Deus, para ter um relacionamento firme em Deus. Deus, ele estabelece a humildade como uma raiz de todas as virtudes, mas o orgulho a raiz de todos os males. Ser humilde é uma bem-aventurança. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3, diz assim: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Precisamos ter um coração humilde, andar de uma forma humilde diante do Senhor, para termos um relacionamento bom com Deus, para ter esse solo do relacionamento com Deus. Primeiro passo para Deus agir e sarar a nossa terra, a nossa vida e ter um relacionamento com Ele é se humilhar perante Ele. Isso significa deixar qualquer posição de orgulho, de arrogância, de altivez. Mas não somente com Deus, mas também para se ter uma terra, um solo familiar abençoado. O orgulho, ele tem destruído muitos lares, muitos relacionamentos. Para se ter uma terra fértil, boa, para se produzir amor, carinho no lar, é necessário ser humilde. Humilde para reconhecer que errou. Humilde o suficiente para pedir perdão. Quantos lares não estão destruídos por falta de perdão? E todas essas coisas que têm destruído lares vêm de um coração orgulho. Precisamos aprender a ser humildes.
e podemos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus diz: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Filipenses capítulo 2, versículo 6, diz assim sobre Jesus Cristo: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo, que é Deus, ao vir nesse mundo, ele se desfez de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de tudo que ele era, e se vestiu com humildade. Precisamos ser humildes como nosso Senhor Jesus Cristo. A terra é sarada com um coração humilde. E o texto continua, fala o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Orar e buscar a face de Deus. A nossa terra, familiar, de relacionamento, muitas vezes não é sarada pela falta de Deus nos lares, pela falta de buscar ao Senhor, buscar o Deus provedor, o Deus sustentador de toda a terra. Muitos lares estão destruídos porque as famílias não estão buscando a face do Senhor, não estão orando mais. Hoje estamos vivendo uma decadência de oração. Precisamos voltar às raízes da oração. Precisamos orar buscando a face do Senhor e assim Deus irá nos abençoar. Hoje as famílias estão como estão por falta disso, por falta de não querer saber de Deus, por não buscar mais ao Senhor. Precisamos buscar o Senhor. O contexto da nossa passagem, tanto os capítulos antes como depois, o contexto é o seguinte: está falando sobre o templo que Salomão construiu ali. E um pouco antes disso, no capítulo 6, eu peço que vá lá, aqui no segundo livro de Crônicas mesmo, capítulo 6, versículo 19, Salomão faz uma oração e ele diz assim, o versículo 19: atente, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que teu servo ora perante ti. Salomão, ele construiu tudo aquilo, todo o templo, toda a arrumação do templo na base da oração. Não adianta termos as coisas, termos a melhor casa, a casa maior, cheio das coisas do bem e do melhor, se não buscarmos ao Senhor. Quantas famílias hoje ricas, tendo tudo, mas têm uma vida miserável, uma vida sem contentamento, uma vida sem alegria, uma vida sem paz, porque tem tudo, mas não busca o Senhor. Só podemos ter uma vida abençoada verdadeiramente, uma terra frutífera, com amor no lar, com carinho, com respeito, buscando ao Senhor. Precisamos buscar a face de Deus para termos uma vida maravilhosa. E olha o que Deus diz aqui sobre esse contexto. Nosso capítulo 7, lemos o versículo 14, agora o versículo 15 e 16. Olha o que Deus disse: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Veja o que Deus falou, que os seus olhos estarão atentos, seus ouvidos estarão atentos para a oração, para aquele local, porque foi baseado na oração, foi baseado no buscar a face do Senhor. Quer ter uma família abençoada? Quer ter a atenção de Deus no seu lar? Os olhos do Senhor sobre o seu lar, os ouvidos do Senhor atentos no seu lar? Busque a face do Senhor.
Precisamos buscar a face do nosso Deus. A Bíblia diz também que nós não temos as coisas porque nós não pedimos. Falta coisa no nosso lar. Falta um lar abençoado porque nós não pedimos. Precisamos clamar ao Senhor e Deus irá nos abençoar. E é interessante que uma coisa leva a outra. O primeiro ponto que o nosso texto diz, para ter uma terra abençoada, sarada, é primeiro se humilhar. E depois falou sobre orar e buscar a face do Senhor. Porque é difícil uma pessoa buscar a face do Senhor, se prostrar, se não tiver um coração humilde. Prostramos, clamamos ao Senhor por causa que dependemos do Senhor, reconhecemos que dependemos do Senhor. Mas um coração soberbo, orgulhoso, é difícil de fazer isso. Ele vai querer fazer tudo só. Então veja que uma coisa leva a outra. Precisamos um coração humilde. E depois que temos um coração humilde, ficará mais fácil buscar a face de Deus. E falando de Deus, todos nós temos a necessidade dele. Todo ser humano precisa de Deus. É uma necessidade. Sem Deus, nunca vamos experimentar o que é uma terra realmente boa. Os judeus puderam viver na terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel, por causa de Deus. Sem Deus, eles não teriam aquela terra. Mas eles puderam experimentar o que era realmente uma terra que mana leite e mel. Uma terra que foi totalmente diferente de qualquer outra terra. Porque Deus os conduziu para aquela terra. Sem Deus, eles não experimentariam o que é realmente uma terra boa. Só vamos experimentar uma terra muito boa no nosso lar, na nossa família, com Deus. Sem Deus, não vamos saber o que é isso. Só poderemos experimentar essa terra com Deus. Uma terra regada com verdadeiro amor, com a verdadeira paz. Só teremos com Jesus Cristo. Jesus disse em João 14, versículo 6, que ele é a vida, que Jesus é a vida. Só podemos ter um solo na nossa família frutífera, com vida, com Jesus Cristo, porque ele é a própria vida. Precisamos de Jesus Cristo para termos uma terra fértil em nosso lar. A palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo 128, versículo 1 a 4, o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Só podemos ter uma família abençoada assim, como diz esse salmo, com o Senhor. Busque a face do Senhor para ter uma terra abençoada assim, uma terra sarada. Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 5, porque sem mim nada podeis fazer. Não poderemos ter essa terra maravilhosa sem o nosso Senhor Jesus Cristo. Busque a face de Deus. O texto continua, diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Converter dos seus maus caminhos. Para alcançarmos as bênçãos e as misericórdias do Senhor, para que a nossa terra seja sarada, precisamos nos arrepender e se converter dos nossos pecados. Os nossos pecados é que estraga a nossa terra. É que faz ter uma terra familiar ruim. São os nossos pecados.
E os nossos pecados é que fazem separação entre nós e nosso Deus. Deus, fica difícil nos abençoar tendo uma vida que desagrada a Ele, uma vida de pecado. Em Isaías capítulo 59, versículo 2 diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deixamos de receber muitas bênçãos do Senhor por causa do pecado. E veja que o texto diz que a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida. Deus, ele quer nos abençoar. Deus quer que tenhamos uma família abençoada. Mas o problema são os nossos pecados. Por isso que precisamos pedir perdão, precisamos nos arrepender para então Deus agir e sarar a nossa vida, sarar a nossa terra. Deus, ele quer nos abençoar. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Tem esperança para você, para a sua família. Deus, ele quer te abençoar, quer fazer prosperar a sua vida, a sua família, quer lhe abençoar com bênçãos sem medidas. Mas não será possível se não deixarmos os pecados, deixarmos as transgressões, as coisas que desagradam a Deus. Precisamos nos converter desses pecados, nos arrepender desses pecados. Somente depois que houver essa mudança de rumo, essa conversão, Deus promete nos ouvir e nos atender. No segundo livro das Crônicas, só que no capítulo 15, versículo 4, Deus diz assim: Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Podemos achar o Senhor, mas precisamos seguir esses passos. Então, depois desses 3 passos, ser humilde, buscar a face do Senhor e se arrepender, o nosso texto diz o seguinte. Vamos ler novamente o texto. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos meus maus e dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O arrependimento humilde com a busca da face do Senhor são as fases para se alcançar o objetivo de Deus abençoar, sarar a terra. É interessante essa promessa do Senhor. Deus, ele fala, olha, então eu ouvirei dos céus. Deus, ele promete nos ouvir se seguirmos esses passos. Então, precisamos fazer isso, nos converter de todo o erro, de todo o nosso pecado, ter um coração humilde, um coração quebrantado, Deus não rejeita. Salmo 51, versículo 17 diz assim: Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus, ele não despreza um coração assim. Deus disse que se buscarmos a Ele de todo o coração, iremos encontrá-lo. Jeremias 29:13: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus, ele quer nos abençoar. Deus, ele quer que tenhamos uma terra abençoada, frutífera, com todas as bênçãos dele para a nossa família. Deus, ele quer fazer isso. Só que precisamos mudar muitas vezes nossa postura para Deus agir. Precisamos mudar a nossa postura e buscar a face do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Mas antes de finalizar, eu quero deixar um recado, um aviso. Essas pregações de quintas-feiras iniciamos no período logo ali no início da pandemia, no início ali do isolamento social, exatamente para abençoar a vida dos irmãos,
estamos passando ainda por um momento delicado e a intenção era isso: levar a palavra de Deus, uma mensagem de conforto, de consolo, para abençoar. Mas o propósito era fazer essas pregações de quintas-feiras até quando voltássemos às nossas atividades. E estamos fazendo isso, já estamos voltando. Então o objetivo foi concluído. Então o que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte: como alcançamos esse objetivo, vamos estar suspendendo essas pregações de quintas-feiras, tá bom? Mas claro, se precisar voltar por algum motivo, eu voltarei com toda a alegria, porque é um prazer levar a palavra de Deus. Mas por enquanto, vamos estar suspendendo então, tá bom? Não teremos mais as pregações das quintas-feiras. Eu quero agradecer a cada um que acompanhou. Espero ter abençoado a sua vida, porque o propósito era primeiramente glorificar o nome de Deus e segundo, abençoar a sua vida. Espero que tenha conseguido isso, esse propósito. E eu quero agradecer cada irmão, cada um que, pelo carinho de cada um, os irmãos mandavam mensagens, falando, demonstrando o seu carinho. E eu quero agradecer muito isso, tá bom? Então, que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Vou finalizar de uma forma diferente do que eu costumo. Vou deixar o meu abraço como geralmente eu deixava, mas não vou falar até a próxima, porque eu falava isso para dizer a próxima quinta. Então, como não teremos, eu vou dizer até logo, pois se surgir outra oportunidade, voltarei com todo o prazer. Muito obrigado. Deus abençoe ricamente cada um e abençoe o solo, a terra da sua família. Que seja um solo frutífero com todas as bênçãos, como diz Efésios capítulo 1, versículo 3, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Abraço, irmãos. Até.